Bom, para escrever um número em notação científica, ele tem que ser escrito como um número decimal na frente, que é chamado de mantissa, esse M ali, vezes um 10 elevado em alguma potência. Sobre essa mantissa, esse número decimal ali da frente, ele tem uma regrinha. Ele só pode ter um único algarismo antes da vírgula que não seja o número zero. Tá? Então, pode ser 1, 2, alguma coisa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 já não pode, porque são dois algarismos, certo? Bom, e para que serve, então, um número em notação científica? Para poder padronizar números ou muito grandes ou números muito pequenos, né? Como, por exemplo, ali os 610 mil. Para escrevê-lo em notação científica, a vírgula tem que estar entre o 6 e 1. 6,1 vezes 10 elevado a 5. Por que elevado a 5? Porque precisamos aumentar esse número 5 casas decimais para que ele seja equivalente a 610 mil, né? Então é só tu ver quantas casas decimais que teve que correr com a vírgula, essa quantidade é a potência do 10. Próximo exemplo, o número 341 milhões, ele escrito em notação científica, a vírgula é entre o 3 e o 4, né? 3,41 vezes 10 na 8. Veja que a gente tem ali 6 zeros, mais o 1, mais o 4, então são 8 casas decimais que ele correu. Por isso, 10 elevado a 8. Agora, quando o número é um decimal, um valor muito pequeno, como esse 0,00045, escrevê-lo em notação científica é 4,5 vezes 10. Agora, a potência do 10 vai ter que ser um número negativo, porque tu vai ter que diminuir o número 4,5 para que ele seja equivalente àquele 0,00045. Continua valendo a mesma quantidade de casas decimais, vai ser o expoente do 10. Só que agora o expoente é negativo, né? E no último exemplo ali, o número em notação científica é 1,09 vezes 10 na menos 8. Ele correu 8 casas decimais, certo? Vejamos agora, então, operações envolvendo números em notação científica. Primeiro, para soma e subtração. Temos aí 4,2 vezes 10 na 7, somado com 3,5 vezes 10 na 5. Bom, se nós tivéssemos um polinômio ali, né, um monômio, x elevado a 7, não daria para somar com x elevado a 5. Por esse mesmo motivo, tu não vai poder somar esses dois números nesse momento. Tu vai ter que transformar o 10 elevado a 5 em 10 elevado a 7. E como que vai ser feito isso? Bom, você vai multiplicar numerador e denominador por 100. Na verdade, você não vai alterar o valor dele. 100 sobre 100 é, na verdade, 1. Então, você está multiplicando por 1 aquele valor. Tu não vai mudar o valor dele, né? Então, 10 na 5 vezes 100, que é 10 ao quadrado, você vai ter, na verdade, 10 elevado a 7. E aí, o que aconteceu com o número decimal lá na frente, a mantissa 3,5, ela acabou sendo dividida por 100. Então, enquanto você aumenta a potência do 10 em duas casas decimais, o número na frente da vírgula, a vírgula diminui duas casas decimais, sempre na mesma quantidade, porém em sentidos inversos, né? Se aumentar a potência do 10, diminui a vírgula do número, ok? E agora que nós temos 10 elevado a 7, podemos somar os números decimais ali da frente, totalizando 4,235 vezes 10 elevado a 7, ok? Muito bem, sempre leva então na maior potência, tá? Na maior potência do 10, já que aí o resultado já se encontra em notação científica, beleza? Para fazer uma multiplicação, você deve multiplicar os números decimais, né, as mantissas, 6,5 vezes 3,2, isso vai dar 20,8. E na potência do 10, você usa uma multiplicação de mesma base, propriedade da potência, né? 10 na 8 vezes 10 na 5, conserva a base e soma os expoentes. 8 mais 5, então, elevado a 13, né? Só que esse número aí, ele não está em notação científica. Para que ele esteja, vai ter que ser, então, 2,08 vezes 10 na 14. Perceba que o número decimal ali na frente, ele diminuiu uma casa decimal.
Então, a potência do 10 tem que aumentar 1, sempre na mesma quantidade, certo? Beleza. Agora, na divisão de dois números em notação científica, você divide 8 por 4, por 2, e o resultado disso vai ser 4. Enquanto na multiplicação de mesma base, você soma os expoentes, se for agora, então, aí uma divisão de mesma base, você diminui, né, subtrai os expoentes. Então, 17 menos 9 fica 10 elevado a 8. Se tiverem números com vírgula, 2,4 dividido por 6,2 é 0,3871. Agora, se liga na regra de sinal que vai ter quando for expoente negativo. Tu tem que diminuir os expoentes, né? Então, é menos 7 menos o menos 11, que pela regra de sinal vai dar mais 11. Então, 11 menos 7 fica 10 elevado a 4. E, mais uma vez, esse número não está em notação científica. Colocando em notação, vai ser 3,871 vezes 10 elevado a 3. Você agora aumentou o número uma casa decimal. Se o número aumentou uma casa decimal, a potência do 10 diminui 1, ok? Para fazer a operação de potenciação, primeiro deve ter parênteses para indicar que todo mundo está elevado à quarta potência. Você faz como uma distributiva daquele expoente, né? O 2 fica elevado a 4, e isso vai dar 16. E o 10 elevado a 6 também elevado à quarta potência. E aí você deve usar a propriedade das potências que multiplica os expoentes. 6 vezes 4 é, portanto, 24. Mais uma vez, esse número aí não está em notação científica. Colocando em notação, vai ser 1,6 vezes 10 dá 25. O número 16 diminuiu uma casa decimal. Então, a potência do 10 aumentou uma quantidade, né? Ok? E na operação de radiciação, você tem que tirar a raiz quadrada tanto da mantissa quanto do 10 elevado em algum expoente. Só que 1,6 não dá para tirar a raiz, né? Então, você pode transformar esse 1,6 em 16. Se você aumenta o número uma casa decimal, a potência do 10 diminui 1, certo? E aí você usa uma propriedade dos radicais, que é separar em duas raízes. Somente a raiz quadrada de 16 é 4, e a raiz quadrada de 10 elevado a 26, você usa o expoente fracionário. É outra propriedade dos radicais. E aí seria 26 dividido por 2, que vai dar 13, né? E esse número já encontra-se em notação científica. Então, nós vimos aí como escrever um número em potência de 10, né, em notação científica, e as operações em potência de 10, ok? Vamos dar uma olhada agora em transformações de unidades.